Joel 2, do 12 ao 17. Danilo, se você puder colocar aqui também na versão King James, eu vou ler na versão NVI. Não tem? Joel 2, 12, diz assim a palavra do Senhor. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vossas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Nós entendemos que o Senhor fala e nós abrimos o nosso coração nessa noite, para que o Senhor possa, Senhor, soprar aos nossos ouvidos aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa, Senhor, até o trono da Tua graça, Senhor, para que possamos, Senhor, ouvir o que o Teu Espírito quer dizer à igreja nessa noite. Que possamos estar preparados. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvir a Tua voz. Deus, toda voz externa, toda voz do inimigo, Senhor, toda voz negativa, toda inquietação, tudo que o inimigo tem planejado contra nossas vidas, que caia por terra em nome de Jesus, porque a Tua obra será feita, a Tua mensagem será entregue, para a honra e para a glória do Teu santo nome, nós fazemos nossa oração. Amém. Amém? Podemos assentar? Irmãos, nós estamos hoje no último dia do mês de outubro. Comemora-se aí fora o Halloween, né? Mas nós comemoramos a reforma protestante, graças a Deus por isso. E nós estamos no mês da oração. E o Senhor me levou a este texto, porque é um texto de muito quebrantamento, né? De muito arrependimento. Eu creio que o Senhor tem falado nesses últimos dias acerca desse tema, muito forte aos nossos corações. Eu entendo que foi ontem o que Deus falou na vigília. Deus falou através do louvor e o Senhor vai falar através da palavra. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto para receber da palavra de Deus. E eu gostaria que você realmente se atentasse para que o Senhor vai falar ao nosso coração. Irmãos, nós estamos aqui no livro de Joel. Joel estava vivendo, era um profeta, estava vivendo os dias muito difíceis. Irmãos, se nós formos ver aqui no capítulo 1, fala que a nação de Israel estava vivendo os piores dias possíveis, dias de muita crise. Se nós formos ver aqui no capítulo 4, ele descreve aqui que gafanhotos tinham destruído toda a plantação de Israel. Se nós formos ver mais à frente, né, ele diz que a igreja estava começando a pagar o preço, porque já não havia mais mantimento para o povo de Deus, já não havia mais mantimento para a casa do Senhor. Se nós formos ver, ele fala que as ofertas de cereal estavam eliminadas. Nós vamos ver a seca estava presente, fazia muito tempo que não chovia ali na terra. Se nós formos ver também aqui no capítulo 1, ele está dizendo que todas as árvores frutíferas não estavam mais dando os seus frutos.
Irmãos, a nação de Israel, eles viviam uma economia agropastoril. Eles viviam da agropecuária e eles viviam ali das plantações, né, dos seus rebanhos. E por conta da terra estar seca, por conta das árvores frutíferas não estar dando mais os seus frutos, por conta de não estar mais chovendo, o rebanho estava padecendo, o rebanho estava se acabando. Eles estavam vivendo essa época de luto, essa crise. E se nós formos lá para o capítulo 2, nos primeiros versículos, ele também narra aqui uma invasão militar de um governo muito poderoso que estava vindo contra Israel para lutar contra eles. Irmãos, imagina a situação que eles estavam vivendo. Crise econômica, crise na sociedade, crise de alimento, crise política, crise social. Será que se parece com o que nós temos vivido hoje? E eu quero trazer para esse contexto, porque eu estava pensando acerca disso essa semana. Nós estamos vivendo dias difíceis, não só por pandemia, não só por política, isso conta muito, mas por conta de ideologias e filosofias que têm se implantado em nosso meio, no meio da nossa sociedade. A nossa guerra, irmãos, muitas vezes não está sendo contra essas grandes batalhas que nós temos vivido, mas são inimigos que têm se adentrado dentro da nossa casa, através das sutilezas de Satanás, pensamentos que têm se implantado em nosso meio. Quem viu essa semana que foi uma discussão enorme, abri as redes sociais, estava lá Super-Homem, Mulher Maravilha beijando, aí um monte de gente falando, e aquela conversaiada. Eu falei, o que está acontecendo, será, gente? Aí eu vi que um jogador de vôlei se posicionou acerca de ideologia de gênero, e a grande mídia massacrou ele. E deu o que deu, irmãos. Deu maior discussão, e isso tem adentrado dentro da sociedade, dentro da nossa família, e essa é a maior guerra que nós temos vivido, que nós vamos viver. Essa é a maior guerra que nós temos que nos posicionar, porque nós temos nossos filhos, a nossa família, e a base familiar está sendo abalada. O inimigo, ele tem se achegado de mansinho, tem se instalado em nossas vidas, nos nossos pensamentos. Irmãos, lá na Europa já não existe mais igreja. Na Europa, o berço do avivamento, na Europa onde o evangelho se espalhou pelo mundo, já não existem mais igrejas. As igrejas estão fechadas. As pessoas, na sua maioria, não estão mais acreditando em Deus. Dizem até que Deus não existe. Hoje, nesse novo século que nós temos vivido, no século 21, tem se pregado que nós somos o nosso próprio Deus. Nós nos bastamos. Tem falado que a Bíblia é uma farsa, que tudo isso aqui é uma farsa, que Deus não existe, que o inferno não existe, que o inimigo não existe. É essa guerra ideológica contra esses fundamentos da igreja que nós temos que nos posicionar, e é contra isso que nós devemos responder a esse chamado de Joel. Se nós formos ver aqui Joel, ele primeiro começa a narrar todas as crises que Israel estava vivendo ali naquele momento. E depois ele faz um chamado ao arrependimento. E talvez seja isso que o Senhor quer falar conosco essa noite. Esse chamado ao arrependimento, que nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos nos converter a Deus, converter os nossos caminhos ao Senhor. E eu quero deixar aqui alguns aspectos dessa volta para Deus que nós precisamos alinhar nas nossas vidas. Alguns aspectos que nós precisamos colocar como primordial em nossas vidas. Quando Joel diz aqui, voltem-se para mim, convertei-vos a mim, algumas linguagens aí vai dizer da sua Bíblia. Ele quer dizer que não se trata de uma relação institucional.
Não se trata aqui, Joel não estava falando de você ser membro de Israel, de você ser um judeu, de você ter nascido ali na raiz judaica. Ele não está dizendo que se você mora em Canaã, se você mora em Jerusalém, se você faz parte de alguma família. Não, ele está dizendo que voltem-se para Deus, convertam-se para Deus. Se trata de uma relação pessoal. Joel está nos chamando para voltarmos a ter um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Não é um relacionamento instituição. Não é um relacionamento, eu vou naquela igreja, determinada igreja, eu sigo determinada religião. Eu vou na igreja todos os domingos, eu faço campanha nas quintas-feiras. O chamado de hoje para mim e para você é para nós nos convertermos ao Senhor, para essa relação pessoal, de nós conhecermos o nosso Deus, de termos intimidade com Ele, de sabermos quem Ele é. Agora a pergunta é de cunho pessoal, eu gostaria que você respondesse para você mesmo. Você se relaciona com o seu Deus? Ou você o conhece apenas de ouvir falar? Você já teve experiências com Deus, irmão? Aquela experiência que você chega, treme o seu coração, você fala assim, meu Deus existe mesmo, Deus me ouve, eu sou importante para o Senhor. Você já teve essas experiências com Deus? Você o conhece realmente? Você tem esse relacionamento de troca com Deus? Irmãos, para mim ter intimidade com alguém, eu preciso ter esse relacionamento de troca. Eu não sou amiga íntima da Renata se eu não converso com ela. E se ela não fala comigo. A intimidade precisa haver esse relacionamento de troca, de passar tempo juntos, de orar, de pagar um preço, de jejuar, de estar sempre presente. Será que nós temos vivido esse relacionamento com Deus só nessa base de instituição, religião? A religiosidade tem tomado conta do nosso coração? Irmãos, quem é o Deus que você vai passar a eternidade adorando? Você o conhece realmente? Irmãos, tem gente que tem preguiça até de abrir a boca aqui para louvar ao Senhor, de cantar. No céu nós vamos ficar eternamente ali adorando ao Senhor juntamente com os anjos. E a palavra de Deus diz que os anjos ficam 24 horas ali prostrados, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O nosso coração está voltado para o Senhor, para que nós o adoremos onde quer que nós estejamos. Irmãos, nós temos vivido dias muito corridos, atribulados, é muita coisa para fazer. Nós temos que trabalhar, nós temos família para cuidar, tantas coisas que nos acomete tempo. Irmãos, roubam o nosso tempo, coisas que não nos edificam. Quantos de nós passamos horas e horas, assistindo séries ou vendo coisas no celular? E o nosso tempo com Deus? A minha oração, irmãos, por conta de tudo isso que tem acontecido, se a gente abre a internet, a gente vê escândalo, tal pastor fez isso, e a tal igreja partiu no meio e teve rebelião, e é o escândalo para aqui, e o nome do Senhor está sendo envergonhado, e a igreja do Senhor está sendo envergonhada. E aqui quando Joel fala assim: ó Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria, de chacota entre as nações. E o que é que tem acontecido nos últimos dias? As pessoas têm se levantado para falar da noiva do Senhor, sem nenhum temor. Tem virado chacota, porque as pessoas estão levando esse relacionamento pessoal e íntimo com Deus na brincadeira.
A minha oração nos últimos dias tem sido: Senhor, não me deixe apostatar, Senhor, não me deixe te esquecer. Deus, não deixe esse amor que existe no meu coração pela tua presença se apagar, se acabar, Senhor, me ajuda. Existem vozes externas que vêm contra nós e fazem a nossa fé ficar abalada. Mas nós precisamos nos agarrar não naquilo que nós sentimos, irmãos, mas naquilo que nós cremos. E nós cremos na palavra de Deus. E nós cremos que a palavra de Deus tem se cumprido. E o Senhor está voltando para buscar uma noiva pura e santa e restaurada. Irmãos, nós precisamos nos render totalmente a esse Deus poderoso. Nós precisamos nos humilhar todos os dias na presença dEle. A gente tem que parar de brincar de ser crente. Parar de fingir que ama a Deus. Vem aqui, levanta as mãos, fala que ama. Mas na primeira oportunidade que tem, coloca outras coisas no lugar dEle. É o serviço, é o passeio, é não sei o que, tudo. É o celular, é a internet, é a Netflix, tudo no lugar do Senhor. E às vezes Deus está nos chamando: venham ter relacionamento pessoal comigo, venham passar tempo comigo. E a gente, não, eu amo o Senhor, mas não. Irmãos, quando eu ia me casar com o Edinho, ele já morava aqui em Quatro Marcos. Eu ficava ansiosa demais para ver ele, irmãos. Eu queria falar toda hora com ele. Às vezes, vocês sabiam que ele desligava o celular, que eu ficava importunando ele o dia inteiro. Eu descobria porque eu ligava para a Cleide. Falava: Cleide, o Edinho está aí? Tá, a pastora está aqui. Olha só, ele desligou o celular para mim, não ficava. Eu queria falar com ele toda hora. Ele era o meu noivo. Nós não somos noiva do Senhor? A gente tem que querer ficar lá toda hora. E a gente fala que ama Deus, que é apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente quer falar toda hora. E fica olhando ali. Hoje em dia, né, naquela época não tinha WhatsApp. Hoje tem WhatsApp. E o coração chega, estremece. E você quer falar, e você quer passar tempo com a pessoa. Porque você ama a pessoa, você é apaixonado pela pessoa. E nós dizemos que amamos a Deus, mas não conseguimos ficar 2 horas no culto. Que a gente fica assim, quase dorme, tomba no ombro do irmão, né? Ai, não vou na igreja não, estou muito cansado. Quando a gente está noivo, a gente não está cansado para nada. Nada. Eu viajava, irmãos, o maior prazer. Eu terminava meu estágio da faculdade sexta-feira lá, 1 hora, ia direto para minha mãe e falava: essa menina está muito apaixonada mesmo, né? Ia para a rodoviária com mala, com tudo para vir ver o Edinho. Apaixonada. Mas não é isso que a gente faz quando a gente está apaixonado? A gente faz sacrifício sobre-humano para ficar com a pessoa. E é isso que o Senhor quer de nós. Que essa chama seja avivada para Ele novamente, reacender o nosso coração, o amor que nós temos por Ele, pelas coisas dEle, pela obra dEle, pela casa dEle, pela noiva dEle. Irmãos, Joel fala que voltem-se para o Senhor de todo o coração. Essa volta precisa ser com profundidade. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui de todo o coração. Irmãos, não é aquela volta porque o calo está doendo, porque você está desempregado. Não é aquela volta porque você está enfermo, porque o seu casamento está abalado, porque você não está bem emocionalmente, porque você está com problemas familiares. Você pode ter todas essas motivações, sim, para voltar-se ao Senhor. E é bom que você as tenha. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, quando a situação se resolve, toda essa paixão, esse amor, esse apego vai embora. A pessoa se esquece.
Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ai, não preciso voltar, não preciso. Não vou na igreja hoje não, tá tudo tranquilo. Aí quando tá com problema, tá com o coração despedaçado, chora, desespera e vem para a igreja e se despedaça aqui diante do Senhor porque está precisando dele. Irmãos, nós precisamos voltar-nos ao Senhor com todo o nosso coração, independentemente de como nós estejamos, se estamos bem ou mal, se estamos felizes ou tristes, se estamos com dor ou sem dor, é voltarmos-nos a Deus com todo o nosso coração. Oséias diz que, ó Israel, o seu amor logo cedo passa. Será que o nosso amor tem passado assim rapidamente? A nossa paixão, a chama que existe no nosso coração tem passado rapidamente? Deus quer que nós nos voltemos para Ele com profundidade. Que Ele seja o amado da nossa alma, que Ele seja o nosso prazer, o nosso deleite, que Ele seja o nosso maior tesouro, o nosso maior anseio. Essa é a chamada para os últimos dias. É isso que nós devemos viver nos últimos dias. A igreja dos últimos dias precisa experimentar disso. Não frieza espiritual, não coração gelado, nós precisamos experimentar esse avivamento. Joel continua dizendo aqui, volte-se para mim de todo o coração, com jejum. Irmãos, quantos de nós fazemos jejum? Quantos de nós jejuamos, nos abstemos daquilo que é bom, para termos algo melhor? O entendimento é de que quando nós nos alimentamos do pão da terra, nós obtemos bênçãos físicas. Mas quando nós nos alimentamos do pão dos céus, quando nós abrimos mão do pão da terra para jejuar, nós estamos sempre dizendo que o pão dos céus é mais importante. Nem só de pão viverá o homem, diz a palavra de Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Nós comemos, mas nós também jejuamos para a glória de Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus com mais fome e sede da presença dEle. Voltarmos mais a Deus, mais pela presença dEle do que pelas bênçãos dEle, do que aquilo que Ele pode fazer por nós. Não buscarmos a Deus pelas dádivas que Ele nos dá, mas buscarmos a Ele, porque nós o amamos de todo o nosso coração. Essa volta para Deus precisa ser com quebrantamento, porque Ele diz aqui, ó, voltem-se para mim com lamento e pranto. Irmãos, qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor? Nós temos muitas vezes estado na presença de Deus com um coração muito enxuto. Os nossos olhos estão secos demais. Não existem mais lágrimas nos nossos olhos perante o Senhor, lágrimas de quebrantamento. Quando foi que nós choramos como Neemias, quando ele ficou sabendo da realidade dramática que o povo de Israel estava vivendo, e ele chorou desesperadamente diante do Senhor? Quando foi que nós choramos como Davi, quando ele ficou sabendo que a sua família tinha sido levada cativa pelo povo inimigo? Ele rasgou as suas vestes e ele chorou diante do Senhor. Irmãos, qual foi a última vez que você chorou como Pedro, arrependido pelos seus pecados? Seu pecado estava tão visível diante dos seus olhos, que você chorou, que você se lamentou. Quantas vezes nós choramos pela igreja de hoje, como Jesus chorou por Jerusalém? Irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus com lágrimas, com pranto, com arrependimento, com quebrantamento, pela nossa vida,
pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação, chorar pela igreja do Senhor, chorar pelas nações que se esqueceram do Senhor, chorar por irmãos que estão sendo perseguidos e mortos por nome do Evangelho. Nós vivemos aqui, por enquanto, e vamos continuar vivendo em nome de Jesus, num país livre, em que nós podemos nos reunir em culto. Irmãos, quando as coisas começam a ficar liberais, acho que as pessoas até acabam às vezes se esquecendo, porque eu me lembro que quando começou a pandemia, falou, não vai ter culto, a igreja vai fechar. Nossa, mas é um tanto de mensagem que a gente recebia das pessoas. Nossa, eu quero ir para a igreja. Eu quero, se todos que mandaram mensagem estivessem aqui, a igreja estaria abastada de gente. Nossa, eu quero ir para a igreja. Quando é que vai ter culto? Que dia que vai abrir de novo o culto? Não, eu não quero mais culto online não, pastora, não. Nós precisamos aproveitar essa nossa realidade que nós vivemos aqui em nosso país, de liberdade, de culto, em que você pode erguer suas mãos para o céu e adorar ao Senhor. Irmãos, eu lembro que, eu não sei se eu contei aqui, não me lembro, nós estávamos num congresso lá de pastores, lá em Cuiabá, mês passado, e eu estava lá, estava cansada, sabe? Nem quando a gente está cansado. Aí aquele Nani Azevedo foi lá, pegou a palavra para ministrar. E ele ficou muito tempo com Covid internado. Ficou na UTI, e daí voltou 2 vezes, porque ele teve o pós-Covid dele foi pior, porque ele teve infarto e todas as coisas. E ele falou assim, uma coisa que me marcou muito. Eu me senti muito envergonhada. Porque ele falou assim, irmãos, você pode levantar suas mãos para os céus e adorar ao Senhor? Aí ele falou assim, irmãos, quando eu estava na UTI, fraco e debilitado, tudo que eu queria era levantar as minhas mãos para o céu. Tudo que eu queria era estar na igreja. Tudo que eu queria era estar entre os irmãos, mas eu estava ali numa cama de UTI e não conseguia nem levantar os meus braços. Irmãos, e aquilo, eu me senti tão envergonhada. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui, eu estou saudável. Eu estou bem. Por que eu não levanto as minhas mãos e adoro ao Senhor? E ofereço a minha adoração ao Senhor? Muitas vezes, a gente precisa ouvir essas verdades, ou então viver coisas parecidas do tipo, para nós começarmos a dar valor àquilo que nós temos, que é essa liberdade, que é esse reunir, que é esse congregar, estar junto, em comunhão, em koinonia. Outro aspecto que Joel fala é voltar-se para Deus com sinceridade, porque ele diz aqui, rasguem o coração e não as vossas vestes. Antigamente eles tinham esse hábito de rasgar as vestes, quando eles se encontravam muito chocados com algo, ou eles estavam assim, totalmente quebrantados, despedaçados, eles rasgavam as vestes. Tanto que Davi, quando ficou sabendo que a sua família tinha sido levada cativa, ele rasgou as vestes para se humilhar perante o Senhor. Mas, infelizmente, isso foi se tornando um hábito entre as pessoas. Rasgar as vestes, ia lá, chegava e rasgava as vestes. Isso estava ficando normal. E quantos de nós temos vivido isso? Nós mostramos uma espiritualidade que nós não temos. Irmãos, a palavra conta que Moisés, ele subia ao Sinai, e quando ele descia, o rosto dele brilhava com a presença do Senhor. Tanto que as pessoas não conseguiam nem se aproximar dele, ele começou a usar o véu. Mas Paulo diz que um dia a glória foi se esvaindo, foi se desvanecendo, e Moisés, ele continuou com aquele véu. Ele não queria mostrar para os outros que a glória de Deus não estava mais com ele. Ele queria esconder. E quantos de nós vivemos uma espiritualidade falsa? O coração está distante de Deus, mas nós
gritamos, falamos em línguas, até profetizamos, entregamos recado que não era para entregar, uma falsa espiritualidade. Não tem nada mais perigoso diante do Senhor do que o nosso coração enganoso, porque a gente começa a ter essa espiritualidade que a gente não tem, começamos a viver performance. Irmãos, Deus não está nem aí para a nossa performance. Deus, Ele vê o nosso coração, Ele vê aquilo que vai dentro do nosso coração, aquilo que nós buscamos de fato, de verdade. O feijão com arroz, tem umas pessoas que dizem aí que o feijão com arroz é lá na nossa casa. Aqui nós tomamos só um leitinho, que é a palavra, mas nós sustentamos lá na nossa casa. Nós nos enchemos de Deus na nossa casa. Nós somos abastecidos em Deus lá no nosso quarto, quando nós dobramos os nossos joelhos. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas, porque muitas vezes nós queremos demonstrar essa falta, essa espiritualidade, aí nós começamos a orar, e a gente começa a tremer a voz, e começa a gritar, e cair, e rodopiar, mas o coração está distante, o coração está longe, o coração não está sendo sincero. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Mostrar quem realmente nós somos. Irmãos, essa volta para Deus, esse chamado ao arrependimento que Joel está falando aqui, é urgente, porque ele diz agora, voltem-se para Deus, é agora. Irmãos, nós precisamos olhar o que nós estamos vivendo hoje em dia. A crise que nós temos vivido, que temos enfrentado. Estava falando agora ali com o pessoal ali na frente, falando, agora a gente não sabe, né, se a gente anda de carro ou come carne. Está meio complicado as coisas. Está difícil. Tem pessoas passando fome. Tem pessoas desempregadas. Tem pessoas passando necessidade. E nós, como igreja do Senhor, como é que nós temos reagido diante disso? A palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar a mim e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Não é possível que nós não vamos experimentar isso, irmãos. Eu não me conformo com uma igreja que não age em cima desse verso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é de Brasília que procede a nossa salvação. O destino da nossa nação brasileira não está na mão do presidente. O destino da nossa nação não está na mão do STF, de quem quer que seja. Existem pessoas que estão colocando toda a sua expectativa em cima de homens. E Deus, onde é que fica nisso tudo? O Senhor do universo, que tem poder de alterar essa crise, de levantar a igreja para viver um tempo de restauração e de avivamento. Porque é tempo de nós voltarmos para o nosso Deus. É tempo de nós nos arrependermos. Não dá mais tempo de ser morno, de ficar em cima do muro. É tempo de se posicionar. De buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Não dá mais para ser descomprometido com a obra. Não dá mais para ser descomprometido, ser crente morno, sem compromisso. Irmãos, nós precisamos urgentemente vivermos essa chamada ao arrependimento que Joel está nos ensinando aqui na palavra de Deus. Ele diz assim,
Convertei-vos ao Senhor, rasguem o coração e não as vossas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente. E Ele é cheio de amor e arrepende-se e não envia a desgraça. Nós precisamos nos voltar urgentemente para Deus, porque Ele é misericordioso. Irmãos, as pessoas que mais confessam os seus pecados, as pessoas que mais choram pelos seus pecados, não são as que mais pecam. São as que mais perto de Deus andam. Às vezes a gente fica com vergonha de confessar o nosso pecado. De dizer, eu sou pecador mesmo. Eu preciso da graça de Deus mesmo. Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi, é ficar confessando os meus pecados. Eu mando áudio para minha pastora, eu mando textão para o meu pastor, e esses dias meu pastor falou assim, e aí, tudo bem? Eu peguei e mandei um texto gigante, aí ele me mandou um áudio de 1 minuto mais ou menos, aí eu mandei um áudio de uns 11 minutos para ele. Tudo que eu lembrava eu fui falando, não, eu vou falar, eu quero falar, eu quero confessar, eu quero ser curada. Mas quanto mais nós estamos perto de Deus, mais luz nós recebemos. E luz traz revelação. E quando nós temos essa revelação de quem nós somos, nós agimos como Isaías, quando viu ao Senhor. Isaías, quando viu o Senhor, ele não saiu pulando, não saiu rodopiando, não saiu caindo, desmaiando, não. Isaías, quando viu o Senhor, ele falou, ai de mim, que sou pecador. Irmãos, quando nós vemos ao Senhor, quando nós temos acesso ao Senhor, quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós olhamos o quanto nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Ai de mim que sou mau, Isaías disse. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o verdadeiro avivamento que nós precisamos experimentar nos últimos dias. As pessoas acham que avivamento é aqueles estádios cheios, cantando. Até teve pessoas que falam assim, vai ter avivamento, coisa nenhuma não. Veio a pandemia, agora proibiu tudo, proibiu a aglomeração. Agora que estavam começando os grandes ajuntamentos, de pessoas que adoravam ao Senhor. Irmãos, o avivamento começa muitas vezes por 2 pessoas que resolvem orar. O avivamento da Rua Azusa, não sei se vocês já ouviram, começou nos Estados Unidos. E diz a história que durou dias e dias. E as pessoas, quando estavam passando por essa rua, elas se prostravam diante do Senhor e elas começavam a chorar. Uma unção de quebrantamento atingia o coração delas e elas começavam a confessar os seus pecados. E elas se arrependiam dos seus pecados. E elas se convertiam ao Senhor de todo o coração. Irmão, se você está distante de Deus, se você pecou, não fuja de Deus. Fuja para Deus. Porque a palavra de Deus está deixando claro aqui, que Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é muito paciente, e Ele é cheio de amor. Ainda há tempo, irmãos, ainda há tempo de voltar-nos para o Senhor, ainda há tempo de converter-nos para o Senhor, ainda dá tempo de olharmos os nossos maus caminhos, de dizermos como Isaías, ai de mim. No verso 15, Joel diz, toquem a trombeta em Sião, proclamem um jejum, convoquem uma assembleia. O que esse texto está dizendo é que o problema não está lá fora, não, o problema está aqui dentro, dentro do nosso coração, dentro da igreja. A trombeta não é para ser tocada fora dos muros, a trombeta é para ser tocada aqui dentro. Somos nós aqui que estamos recebendo essa palavra, você que está recebendo essa palavra aí da sua casa, somos nós que precisamos desse conserto com Deus. Lá fora as pessoas não conhecem a Deus,
As pessoas não conhecem a vontade de Deus, as pessoas estão vivendo as suas próprias vontades, desejos da sua carne, mas nós não. Você e eu, nós sabemos quem é Deus, sabemos que Ele é a fonte da vida, nós sabemos que Ele é a solução dos nossos problemas, e a trombeta, ela precisa começar aqui, tocar aqui, porque é aqui onde começa o juízo de Deus. É aqui, na casa do Senhor. Quem precisa se voltar, pastora? Ele começa dizendo aqui: reúnam o povo, consagra a assembleia, ajuntem os anciões, ajuntai os anciões. Quem são os anciões? Anciões, naquela época, eram os mais sábios, e eles ficavam na porta das cidades, e eles é que eram juízes, eles é que julgavam as causas. O que eu digo hoje, quem são os anciãos? Quem são os anciãos? São os líderes, são os primeiros a colocar o pé na água, são os primeiros que precisam buscar ao Senhor. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Quanto mais conhecimento nós temos, mais conhecimento precisa ser compartilhado. Eu também posso dizer aqui que são os crentes mais velhos, mais antigos. Crente de 10, 20 anos, 30 anos. Infelizmente estão indo lá para trás da fila. Em vez de estar na frente, puxando a fila para a conversão, para o arrependimento, estão indo lá para trás da fila. Eu quero, irmãos, desafiar você que é um líder dessa igreja, que é um crente que já tem muito tempo que conhece o Evangelho. Eu quero desafiar você a ficar realmente incomodado com essa palavra. Eu quero que essa palavra mexa com suas estruturas, sim. Eu quero que essa palavra doa em você, que gere arrependimento em você, que gere temor em você. Porque quando eu leio essa palavra, irmãos, eu estremeço. Eu entendo a responsabilidade que está sobre mim. Essa liderança aqui precisa estar à frente e dizer: ó, estamos juntos, vamos viver, vamos nos converter dos nossos maus caminhos, vamos buscar esse avivamento espiritual, vamos viver esse arrependimento que o Senhor está nos chamando a viver esses últimos dias. Nós estamos juntos aqui. Joel diz aqui: reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Fala de juventude, jovens. Lugar de jovem é na igreja. Aqui é o lugar de jovem estar, é na presença do Senhor. Eu posso dizer também que são os bebês espirituais, os novos convertidos. Todos devemos nos voltar para o Senhor. Irmãos, houve um avivamento no início do século 20, ano 1903, 1904. Começou com um adolescente de 13 anos. O nome dele era Evan Roberts. Com 13 anos, ele desejou tanto que o país dele experimentasse um avivamento. Ele vivia no país de Gales. E a história conta que ele orou por 13 anos consecutivos. Diz que ele perguntou para o pastor dele, falou assim: pastor, eu queria que, a nossa nação conhecesse ao Senhor. Naquela época, o país de Gales estava vivendo prostituição, jogatina, Aquela época em que eles viviam de apostas, de cavalos, essas gangues. E esse jovem de 13 anos, ele falou para o seu pastor: eu quero que as pessoas conheçam a Deus. E o pastor falou assim: não falte nenhuma reunião de oração. E assim foi, durante 13 anos, esse menino orou. E ele falou assim: Senhor, eu quero o avivamento. Eu quero o avivamento da minha nação. Eu quero o avivamento do meu país. Eu quero o avivamento. E a história conta que depois, quando ele estava com 26 anos, o avivamento chegou e o país de Gales viveu a maior onda de avivamento, onde mais de 100 mil pessoas se arrependeram e se converteram ao Senhor. Irmãos, naquela época 100 mil pessoas era muito.
1900 e pouco. 100 mil pessoas era muita gente. E os lugares de aposta, de jogatina ficaram vazios. E as igrejas cheias, porque eles estavam impactados pela presença de Deus. Todos devem ser trazidos diante do Senhor. Criança precisa ser trazida diante do Senhor, desde a meninice mais tenra, começar a experimentar das coisas do Senhor. Joel está falando, ei, até você que está em núpcias, deixe os seus aposentos. Nessa época, na cultura judaica, quando os homens se casavam, eles ficavam 1 ano em casa, só aproveitando o casamento. Porque antigamente eles viviam muito assim de guerra, eram homens de guerra, eles viajavam muito. E quando eles se casavam, eles tinham 1 ano de núpcias para ficar com sua esposa. E daí Joel está falando aqui, ó, até os recém-casados saiam das suas núpcias, venham. Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor, nós precisamos nos arrepender. Olha só o dia do Senhor, olha só o que nós estamos vivendo. Olha só a crise que nós estamos vivendo. Ele diz aqui, chorem os sacerdotes que ministram perante o Senhor. Existe um peso muito maior no ombro das pessoas que ministram no altar. Como eu disse antes, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. As pessoas que sobem aqui para ministrar a palavra, as pessoas que sobem aqui para ministrar louvor, talvez nós não consigamos imaginar, mas existe uma batalha espiritual que nós enfrentamos aqui quando nós estamos ministrando. Se você soubesse o peso que existe em nossos ombros, se você soubesse o peso que existe no meu ombro, para estar entregando essa palavra para você, esse chamado ao arrependimento. Irmãos, o meu maior temor é chegar diante do Senhor e o Senhor falar assim, aqui, onde está o povo que eu coloquei nas suas mãos? Eu coloquei um rebanho nas suas mãos. É muita responsabilidade. Você já orou pelo seu pastor hoje? Pelo sacerdote que o Senhor colocou nesse lugar? Chorem os ministros, chorem os sacerdotes. Aquele que está ministrando no altar precisa se quebrantar. Que está aqui ministrando os instrumentos, o louvor precisa se quebrantar. Essa responsabilidade está sobre nós, irmãos. O que nos deve levar a orar? Por quê, pastores? O povo não quer saber de nada, não. Irmãos, nós precisamos amar, pedir o amor de Deus no nosso coração. Para que eu vou jejuar para um povo que não quer saber de nada? Para que eu vou pagar um preço? Se nós pedimos amor e compaixão ao Senhor, nós começaremos a experimentar esse verdadeiro avivamento. Infelizmente, irmãos, a igreja brasileira, ela tem sido alvo de muitos escândalos. Infelizmente, tem se cumprido o que Joel está dizendo aqui, tem virado chacota, objeto de zombaria. As pessoas têm zombado do nome do Senhor, por causa de muitas vezes pessoas que se levantam e se dizem em nome do Senhor e envergonham o Evangelho. E quantas vezes nós também, a gente começa a criticar e compartilhar também a notícia do pastor lá que caiu. O pastor lá adulterou. Compartilha. E faz chacota e zombaria. Isso é muito sério, irmãos. Nós não podemos emprestar a nossa boca para Satanás, para falar mal da noiva do Senhor Jesus.
se tal pessoa, se tal denominação, se tal igreja aconteceu isso, vamos orar para Deus ter misericórdia. Chorar. Joel está nos convidando aqui a chorar. Ao invés de criticar, ao invés de zombar, ao invés de tirar chacota, é chorarmos pelo que tem acontecido. Chorarmos pela igreja, chorarmos pela nossa cidade, chorarmos pela nossa nação. Irmãos, quando nós começamos a nos voltar para Deus, um milagre começa a acontecer. Porque no verso 18 diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Deus começou a trabalhar quando o povo se reuniu para viver o arrependimento. A palavra de Deus diz que o Senhor falou que levaria o invasor para longe, que Ele lhe daria chuva, que Ele retiraria os gafanhotos das plantações. O Senhor iria cumprir tudo isso. E lá no verso 28 diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Se a igreja do Senhor Jesus se arrepender dos seus maus caminhos, se a igreja do Senhor Jesus se humilhar e orar ao Senhor, esse avivamento pode acontecer. Deus pode restaurar toda e qualquer crise que existe. Irmãos, nós vivemos num país de proporções continentais. Nós vivemos um país onde é o celeiro do mundo. Nós distribuímos alimentos para o mundo inteiro, seja através da agricultura, seja através da pecuária. Nós não podemos aceitar o que tem acontecido. Por que o Brasil tem enfrentado essa crise? Por que é que nós, como igreja, não resolvemos nos juntar e orar, buscar ao Senhor, para que o Senhor venha com misericórdia e sare a nossa terra? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu quero te convidar.